Senhor, igreja, boa noite, na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 30 de março, estamos aqui reunidos nesta noite, nós aqui na igreja, cuidando desse distanciamento, e vocês aí no lar de vocês, acompanhando as ministrações, as pregações que a nossa igreja, o pastor tem feito através das lives, que tem sido uma bênção e tem edificado muitas nossas vidas. Então eu queria primeiramente declarar e falar para os irmãos que estamos morrendo de saudade de todos vocês, como a presença dos irmãos, o carinho, aquele abraço realmente faz uma falta indescritível. Então a gente queria dar esse boa noite para vocês, falar para vocês que estamos com muitas saudades, mas aguentem aí um pouquinho mais, tomem os seus cuidados, cuidem das suas famílias e cuidem principalmente da sua fé. Acho que a gente tem que cuidar da nossa fé, cuidar do nosso desenvolvimento espiritual, para que nesses momentos, nos momentos como esse, nos momentos difíceis, desafiadores, a gente possa se apoiar naquele que verdadeiramente pode nos sustentar, que é o nosso Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, a Tua Palavra, o Espírito Santo Consolador que habita dentro de nós. Então eu queria mandar um beijo grande para vocês, para minha família, minha esposa, os meus filhos que estão lá em casa, os meus pais. Um beijão para todos vocês, para a célula, para cada um dos líderes, os irmãos amados. Muita saudade, tá? Então eu queria, na verdade, ministrar para vocês esta noite algo muito importante, algo que nós temos aprendido ao longo da nossa caminhada cristã e que nos desafia muito todos os dias, principalmente em circunstâncias adversas, tá? Então, o tema da mensagem de hoje é conhecendo a minha identidade em Deus. Conhecer quem somos em Deus, isso é extremamente importante para determinar a nossa vitória ou determinar as nossas derrotas. Então eu queria, antes de trazer uma ministração para vocês, lembrá-los, que além da ministração de hoje, terça-feira, nós temos também a live na quinta-feira, às 7h30, e que essas lives estarão sendo transmitidas no Facebook e agora também no YouTube. Então você pode ir lá procurar IEHM e você vai conseguir também assistir às nossas lives através do YouTube, tá bom? Então que essas palavras que nós vamos receber venham edificar as nossas vidas, venham trazer crescimento, venham trazer paz, venham trazer estabilidade para as nossas vidas. Amém? Então eu queria orar pela sua vida, orar pela minha vida, orar por esta ministração de hoje, antes de começarmos. Então feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença, Senhor, para te agradecer por mais um dia de vida, mais um dia que nós tivemos na tua presença. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cumprido as tuas promessas. Nós podemos ver a tua fidelidade, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, cuidando de nós, cuidando dos nossos familiares em cada detalhe, fortalecendo a nossa fé e nos mantendo firmes, Senhor, para aquilo que o Senhor tem prometido para as nossas vidas. Eu quero te agradecer, porque o teu Espírito Santo habita dentro de nós, ele é o nosso consolador, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso guia, ele é aquele que nos conduz a toda a verdade, e o Senhor enviou ele para estar aqui conosco 24 horas por dia, e nós sabemos que essa decisão de se relacionar com o Senhor, com o teu Espírito Santo, é uma decisão nossa. Por isso nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor tem fortalecido a nossa fé, tem nos livrado de todo o mal, Senhor. Então que o Senhor venha, através desta palavra, confortar os nossos corações, confirmar cada palavra dessa, Senhor, no coração dos teus amados, que qualquer que seja a circunstância, o quadro, os sentimentos que estão sendo bombardeados, os pensamentos que estão batendo sobre a mente dos teus filhos, que o Senhor venha protegê-los, venha clareá-los, em nome de Jesus. Eu te agradeço e eu te louvo, Senhor, pelo privilégio de poder conhecer e caminhar contigo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Então eu queria que você abrisse
a sua Bíblia aí, abra comigo em Romanos 8, capítulo 18. Romanos 8, versículo 18. E eu queria ler com você esse trecho, porque é um trecho que realmente, né, é um trecho que me encantou muito e que tem despertado a minha atenção, tem despertado para que a gente possa observar isso que o apóstolo Paulo está relatando, isso que a gente já tem recebido há anos aqui na igreja, através dos ensinamentos, e que é mais do que nunca, é ocasião oportuna para que a gente possa trazer à memória essas coisas, trazer à memória esses relatos, para que a gente possa fortalecer a nossa fé e conhecermos quem somos em Deus, o que podemos em Deus, conhecer o que nos tornamos em Deus depois do novo nascimento, depois que Cristo morreu por nós, se entregou naquela cruz, nós fizemos a nossa confissão, convidamos Jesus para morar dentro do nosso coração. Agora eu tenho que continuar a desenvolver esta identidade, eu tenho que continuar a fortalecer o meu posicionamento de fé, e eu quero ler com você esse trecho da Bíblia para que a gente possa começar a estudar esta noite. Vamos lá então comigo, Romanos capítulo 8, versículo 18. O apóstolo Paulo ele diz assim: porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos, as dificuldades, as diversidades deste tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser reveladas em nós. Glória a Deus. Eu vou ler de novo. Porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos, as adversidades, as circunstâncias do tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser reveladas em nós. Amém? O que mais me encanta nesta declaração de Paulo é a perspectiva que ele demonstra, é a posição firme que ele demonstra ao saber: eu tenho dificuldades, eu tenho adversidades, mas nada pode ser comparado àquilo que Deus quer revelar em mim. Não se limita apenas ao futuro, mas é a revelação da palavra em nós. Paulo está deixando bem. Só a energia que caiu, a gente está aqui firme e forte. Amém? Então, queridos, eu queria continuar. Na verdade, onde a gente estava lendo, eu estava falando sobre uma declaração de Paulo, lá de Romanos 8,18, que ele fala: porque para mim, eu tenho por certo que os desafios, que os sofrimentos, as decepções, as dificuldades do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Qualquer que seja, o que mais me encanta nesta declaração de Paulo é a consciência que ele tem. Ele demonstra uma consciência clara de que entrou numa guerra, e que quando você entra numa guerra, você entra numa batalha, eu e você vamos ser atacados e desafiados por todos os lados. Porque se tem uma coisa que o inimigo não quer, é que a gente cresça, que a gente se desenvolva. Ele não tem o desejo, ele não quer que a gente melhore o nosso relacionamento com Deus, que a gente tenha mais intimidade com Deus. Ele não quer isso. Ele quer que a gente fique numa posição estagnada. Então, assim como Paulo, a gente tem que ter consciência das dificuldades que nós vamos enfrentar, das guerras, das lutas, das armadilhas que o inimigo vai levantar contra as nossas vidas. E a Bíblia é clara, né? A Bíblia fala: o inimigo, o diabo, o nosso adversário, diabo quer dizer adversário, ele vai andar ao nosso derredor como um leão, né? Procurando uma brecha para que possa nos atacar, para que possa nos atingir. Então Paulo demonstra aqui que ele está consciente desses desafios,
que ele está consciente do papel dele e que ele está consciente também do papel de Deus sobre a vida dele. E não só essa consciência demonstrada nesta declaração, mas ele também demonstra estar extremamente convicto de que o posicionamento dele, de que a resiliência, se manter ali intacto, se manter firme, olhando para as promessas, irá trazer sobre a vida dele uma grande recompensa. Então ele se demonstra focado. Eu sei os desafios, eu sei que ainda mais nessa situação, né, que nós nos encontramos, quantas adversidades, quantos raciocínios falsos têm se levantado contra as nossas vidas, têm se levantado contra os nossos corações, quantas sugestões malignas o inimigo tem tentado lançar sobre as nossas mentes. Diversas, todos os dias. E o inimigo, ele nunca vem, ele sempre vem na ocasião oportuna. Ele não virá quando está tudo bem, quando está tudo, né, a mil maravilhas, aparentemente estamos andando numa bonança, né, em paz. Ele virá forte nos momentos de adversidade, nos momentos de dificuldade, para levantar a dúvida, para que a dúvida possa não só tentar entrar nas nossas mentes, mas o objetivo desta dúvida é dominar os nossos corações. É trazer dúvida com relação ao que Deus tem prometido para as nossas vidas. Então, essa é uma declaração extraordinária. E mais para frente, aí eu queria que você abrisse também comigo, ver mais uma prova de que a declaração de Paulo, a consciência que ele demonstra, é uma consciência importante. E que nós precisamos desenvolver esta consciência nas nossas vidas. E é um desenvolvimento diário. É uma batalha diária que nós vamos ter que travar. Não só com o inimigo, porque o inimigo, segundo a Bíblia, ele é um inimigo derrotado. Ele não tem poder sobre as nossas vidas. O poder que ele tem sobre as nossas vidas é o poder que nós mesmos concedemos a ele, a autoridade que nós demos a ele. Então, assim como Adão e Eva, lá no princípio, concedeu esta autoridade para a serpente, para o inimigo, para que ele pudesse, deu aquela brecha para que ele pudesse enganá-los, nós também estamos sujeitos a isso. E Jesus, na cruz, ele falou, está tudo consumado, está feito aquilo que eu tinha, aquilo que era a minha missão, aquilo que eu tinha que fazer por vocês, eu fiz, está realizado, está consumado. Agora nós temos que seguir nesta consumação, firmados nessa consumação e desenvolver esse nosso relacionamento com Deus. E aí eu queria abrir com você Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. Amém? Então ele fala assim, Filipenses, ele fala assim, Paulo fala assim, não que eu tenha, olha a consciência que o Espírito Santo, o relacionamento de Paulo com o Espírito Santo trouxe para ele. Olha a consciência, versículo 12, Filipenses 3,12, ele fala assim, não que eu tenha já recebido ou tenha obtido alguma perfeição. Não que eu tenha recebido isso, não que eu já seja perfeito, mas prossigo para conquistar aquilo para o que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Então Paulo está falando assim, eu estou prosseguindo para conquistar aquilo pelo qual eu também fui conquistado. Eu sei que eu não conquistei nada.
Eu sei que eu não tenho a perfeição, mas eu estou caminhando para isso. Eu estou vencendo as dificuldades, eu estou vencendo as minhas limitações, eu estou lidando com as minhas fraquezas. E ele fala assim, irmão, versículo 13. Quanto a mim, eu não julgo haver alcançado alguma coisa, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esqueço-me das coisas que para trás ficam, eu avanço, eu olho para as coisas que estão diante de mim, e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele fala, eu não fico preso às coisas do passado. Eu aprendo com elas, eu uso elas para uma forma de me lembrar dos meus erros, dos meus equívocos, mas eu deixo lá, porque o meu objetivo é olhar para frente, é olhar para aquilo que é o meu alvo, né, para a minha soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Qual é o teu alvo? Qual é o meu alvo em Deus? Nós não podemos ficar presos aos acontecimentos do passado. E esse é um desafio. Esse é um desafio para as nossas vidas. Porque as decepções, as circunstâncias, acontecimentos, tudo faz parte da nossa história. Paulo não está falando simplesmente de esquecer, porque a gente não consegue esquecer isso. Ele está falando assim, eu não fico apoiado, eu não fico preso a esses acontecimentos, porque eu tenho que fazer o quê? Através do hoje, do presente, do meu relacionamento com Deus hoje, no dia 30 de março de 2021, eu tenho que dar continuidade à minha vida para garantir o meu futuro em Deus. Qual foi o segredo de Paulo para fazer essas declarações? O que essas declarações trouxe para a vida de Paulo de benefícios? Quais foram os aprendizados? A verdade é que Paulo, ele conhecia muito bem aquilo que nós também temos recebido ao longo dos anos. João, capítulo 8, versículo 32, ele diz assim, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vai trazer liberdade para nós. Liberdade nos pensamentos, liberdade nas atitudes, liberdade em todas as áreas das nossas vidas. Paulo conhecia essas verdades. Paulo conhecia a verdade e ele desenvolvia a identidade em Deus, porque você e eu, nós precisamos conhecer as verdades que Deus tem estabelecido para as nossas vidas. Qual é o plano, qual é o propósito. Precisamos desenvolver a nossa identidade em Deus. Quem somos em Deus? É como explicar para uma criança. Se você e eu não conseguirmos explicar a nossa identidade em Deus, o que somos em Deus, o que Deus representa para nós, o que nos tornamos em Deus, o que temos em Deus, o que podemos em Deus, para onde vamos, se a gente não consegue explicar isso para uma criança, como a gente vai conseguir nos livrar das armadilhas e das tentações e das circunstâncias adversas que o inimigo vai tentar levantar sobre as nossas vidas? Precisamos desenvolver essa identidade. Desenvolver esta identidade, e é algo que a gente tem sido constantemente desafiados. Todas as ministrações, todas as reuniões de célula, todos os encontros de casais, todos os ensinamentos, todos os jantares, todos eles, o foco é o quê? No seu relacionamento com Deus, queridos. É no nosso relacionamento com Deus. É na nossa vida com Deus, é saber a nossa identidade, quem somos em Deus. Se eu e você
tivéssemos que relatar, detalhar agora, quão conscientes nós estamos dos benefícios que o novo nascimento trouxe para nós. Porque assim, desenvolver uma nova identidade, primeiro passo é nascer de novo, tá? Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é eu reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos meus pecados e que através da morte e da ressurreição dele ao terceiro dia, os meus pecados foram justificados. O escrito de dívida que era contra mim foi pago naquela cruz. Então eu faço a escolha de convidar a Jesus para morar no meu coração e aí a gente caminhar juntos, né? Então Jesus, vem aqui, ó, que o teu Espírito Santo venha habitar dentro de mim. Eu reconheço que você é o Deus Todo-Poderoso, que você é o Filho de Deus, que sem ti não há salvação, sem ti não há paz, sem ti não há prosperidade completa, porque eu e você podemos ter bens, né? Podemos conquistar muitas coisas, mas a prosperidade do ponto de vista de Deus não é o acúmulo de riqueza. A prosperidade do ponto de vista de Deus, ela é muito mais ampla, ela é muito mais completa do que simplesmente basear a tua prosperidade naquilo que você tem, ou da quantidade de recursos que você tem numa conta corrente ou guardado em algumas aplicações. Isso não demonstra a sua prosperidade do ponto de vista de Deus. Amém? Então, através do novo nascimento, eu tenho que trazer esta consciência. Então, Pai, quem eu sou? Quem eu sou em Deus? Eu preciso firmar para poder fazer esta mesma revelação, para fazer esta mesma declaração de Paulo, que eu sei das dificuldades, eu sei das adversidades, eu sei das circunstâncias, mas eu sei também que nada pode se comparar à glória das verdades que serão reveladas em nós. Primeira verdade que Deus quer revelar no nosso íntimo. Eu posso estar há anos dentro da igreja e eu posso não ter esta revelação, porque receber a palavra do ponto de vista do intelecto é uma coisa. Então, eu recebi, estou vendo esta ministração, estou ouvindo várias outras ministrações, estou fazendo a classe de doutrinas, estou pegando várias outras ministrações de outros pregadores. Isso tudo é importante, é legal, é muito bom, temos que fazer isso, né? Temos que nos dedicar, mas o principal disso não é abastecer a nossa mente com essas mensagens. É meditar sobre essas mensagens para que elas possam habitar no nosso coração. Porque o coração, o nosso espírito, ele é o ambiente seguro. Ele é o ambiente onde a semente tem que ser plantada. Este é o solo onde tem que ser plantada. A palavra, ela não tem que ser plantada na mente. A palavra tem que ser plantada no espírito, no coração. Porque plantada no lugar certo, regada, tratada, né, ela vai fazer o quê? Ela vai germinar, ela vai brotar, e ela vai crescer, e ela vai servir não só de alimento e de proteção para nós, mas também para aqueles que estão à nossa volta. Mas qual que é a primeira verdade? Qual que é essa verdade que Paulo conhecia, que muitas pessoas conhecem e que tem as dificuldades, tem as mesmas adversidades que nós, ou passaram até por adversidades maiores e se mantiveram firmes? Qual é o segredo? Primeiro, você precisa saber quem é Deus. Eu preciso saber quem é Deus. Eu vou me relacionar com Ele, eu preciso saber quem é Ele. Então, na era da informação, na era do digital, na era de muita da transformação, quando eu quero saber algo sobre algum tema, e glória a Deus por isso, mas existem coisas boas na internet, existem coisas não tão boas. Ela pode ser uma fonte de conhecimento. Então eu quero conhecer determinado assunto, então eu quero saber como faz, sei lá, quero saber como que faz, quero cozinhar, quero fazer um gelinho. Você vai lá, né?
tem toda a receita, você aprende, você conhece sobre determinado assunto, você vai atrás, você se capacita, você é uma fonte de informação e não esgota, né? Ela tem muitas informações e ricas. Porém, você vai atrás dessas informações e se abastece. E como você faz para conhecer quem é Deus? Através da palavra. E o que a palavra fala sobre Deus? Quem é Deus para você? Se você tivesse que explicar para uma criança de 4 anos, uma criança de 5 anos, ela te perguntasse quem é Deus para você, o que você falaria? Ele é o Deus, é o Criador, né, dos céus e da terra. Amém, é isso mesmo. Mas dá para a gente se aprofundar nisso. Dá para a gente se aprofundar nas características de Deus. Dá para a gente se aprofundar nos pensamentos de Deus. Quais são os planos que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Para isso nós temos o MD, né, de uma forma mais resumida, de uma forma mais mastigada, que eu e você podemos usar como uma fonte de alimentação diária. Então, quem é Deus para o Marcelo? Quem é Deus para você? Primeira coisa, né, tá lá em João 1, versículo 12. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, e o que isso significa? Que nenhum dos seus pensamentos, nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Não há impossíveis para Deus. Primeira base, primeira escadinha do nosso relacionamento com Deus para formar a nossa identidade. Conhecer quem é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não há impossíveis para Ele. Então Ele pode tirar esta angústia, Ele pode tirar esta ansiedade, Ele pode tirar todos os pensamentos que estão batendo nas nossas mentes e tentando adentrar os nossos corações, porque não há impossíveis para o nosso Deus. Amém? Essa é uma coisa, você tem que conhecer Deus nessa plenitude. Outra coisa que eu tenho que conhecer Deus, Deus é o meu Pai. Ele é o meu Pai, então eu posso desfrutar da segurança, eu posso desfrutar do amparo dele. Então, quando eu me sentir triste, quando eu me sentir angustiado, quando eu me sentir acuado, eu posso me achegar ao Pai e Ele vai cuidar de mim, Ele vai cuidar das minhas feridas, Ele vai cuidar das minhas ansiedades, Ele vai me proteger de todos os males. Paulo conhecia isso. Muitos amados irmãos conhecem isso. Conhecem essas verdades não apenas no intelecto, mas no coração. Tiago 2:22 também fala, Ele é o nosso amigo. Deus é o teu amigo, Ele é o meu amigo, então Ele me conta todos os segredos dEle. Ele me conta, Ele não esconde nada de mim. E aí, através dele me contar os seus segredos, os seus planos, de compartilhar comigo aquilo que Ele tem, Ele me dá sabedoria, Ele me torna mais consciente do meu plano, do teu plano dele, do propósito, das expectativas que Deus tem para a minha vida. Amém? 3 coisas. Tem muito mais. Tem muito mais coisas que Deus é para nós. Ele é o nosso Deus. Paulo conhecia isso. E esse conhecimento revelado, esta prática diária que nós temos que fazer, não importa o quão angustiado eu esteja, eu tenho que lutar contra isso e praticar e conhecer e declarar, fazer constante essas declarações de quem é Deus para nós nas nossas vidas. Ele é o nosso príncipe da paz. Ele é o Todo-Poderoso, Deus Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é a estrela da manhã, Ele é a primeira luz que nasce em meio às trevas. Eu posso olhar lá para a estrela da manhã, a primeira estrela, Ele vai aparecer para mim. A esperança, amém? Deus quer fazer isso dentro do nosso coração. Isso vai formar a nossa identidade, vai determinar como nós vamos nos comportar diante das adversidades,
vai nos trazer consciência dos desafios, mas vai nos fazer mais conscientes acerca de quem Deus é e do que Ele representa para as nossas vidas. Amém? Oh, glória a Deus, descobri, legal, tô lendo o MD, tô vendo quem Deus é, os atributos de Deus. Agora eu preciso conhecer quem eu sou em Deus. A partir do momento que eu conheço e reconheço os atributos, o que Deus representa para a minha vida e fortaleço isso, eu preciso mudar a concepção que eu tenho de mim mesmo. Mudança de identidade significa mudar o conceito que nós desenvolvemos acerca de nós mesmos. Você e eu você pode ter convivido por anos com certas mentiras a respeito de você, ditas por familiares, por pessoas que estavam no seu círculo de amizade, ou por pessoas que estavam próximas a você. Você ouviu mentiras acerca de você, que você não tem valor, que você não presta para nada, que nada do que você vai fazer vai ser bem sucedido, que você não tem mais jeito. Todas essas mentiras foram ditas por anos, foram ouvidas por anos por nós, pode ter sido o nosso caso. E aí nós precisamos mudar essas mentiras, porque essas mentiras penetraram no nosso coração, quando a gente não conhecia Deus. A partir do momento que eu conheço a Deus, que eu desenvolvo isso, medito sobre estas verdades, que eu reforço esse meu entendimento sobre Deus e que vou pesquisar, que vou me relacionar com Deus para saber quem eu sou, Deus vai começar te dizendo: você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, o passado ficou no passado. Lembra que Paulo falou? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Os meus pecados, as minhas falhas do passado ficaram lá, foram perdoadas por Jesus. O sangue do Cordeiro foi derramado sobre a minha vida, e este sangue me purifica, este sangue me protege, esse sangue me dá uma nova perspectiva de vida. Então eu sou uma nova criatura. Sendo uma nova criatura, eu sou filho de Deus, eu posso desfrutar da tua presença, eu posso desfrutar do carinho amado do Pai, eu posso desfrutar da correção, porque um pai não só dá carinho, mas um pai corrige. Porque o pai que corrige, ele receia, porque ele tem o receio de que aquela atitude, de que aquela decisão possa trazer certas consequências. E Deus é claro em sua palavra. Ele repreende aquele que ele ama. Ele corrige aquele que ama. Então eu tenho que estar consciente, eu tenho que desenvolver esta consciência de como filho, eu tenho que respeitar a autoridade do meu pai, eu tenho que ouvir a tua voz, eu tenho que estar sensível às correções e abrir o meu coração, para que quando eu tiver que ser corrigido, eu receba esta correção com alegria no meu coração. É isso que nós somos em Deus. Saber que nós somos habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de você, ele habita dentro de mim e ele está 24 horas por dia dentro dos nossos corações, andando com a gente, acessível para Deus, para o Espírito Santo. Não tem espera um pouquinho, tá? O momento que você quiser dobrar os seus joelhos, fechar a tua porta, se você quiser orar dando pirueta, se você quiser orar, ele está acessível, não importa. Deus está acessível, o Espírito Santo está acessível para ouvir, para conversar com você, para conversar comigo. E isto é o mais glorioso em Deus. Né? E como filho, abra comigo em Romanos 8,17. Olha que coisa maravilhosa. Romanos 8,17 diz assim. Romanos capítulo 8, versículo 17, ele fala assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Glória a Deus. Obrigado, Jesus.
Obrigado por compartilhar conosco todas as tuas riquezas. Obrigado, Senhor, por compartilhar conosco esse direito legal de podermos ser chamados teus filhos. Essa é uma verdade absoluta, uma verdade que tem que penetrar nos nossos corações e nós temos que nos relacionar com Deus. Quem eu sou? Eu sou filho, então eu tenho que ter um comportamento de filho. Eu tenho os meus direitos, mas também como filho eu tenho as minhas obrigações. Amém? Abra comigo em Colossenses, capítulo 1, versículo 12. Olha que coisa tremenda. Colossenses, capítulo 1, versículo 12. Ele diz assim: dando graças ao Pai, agradecendo ao Pai, sempre, que nos fez idôneos na parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Então, ele nos fez idôneos. Não é porque eu mereça alguma coisa, é porque o sacrifício de Jesus naquela cruz, por amor a nós, nos faz coparticipante, nos faz idôneos dessas riquezas. Então nós somos o que? Da parte que nos cabe da herança dos santos da luz, nós somos idôneos. Amém? Glória a Deus. Maravilha. 1 Coríntios 2,12 diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado de graça. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado de graça. Ou seja, nada do que eu faça, ou nada do que eu deixe de fazer, pode afetar aquilo que Jesus fez na cruz por mim. Ele morreu por nós. Eu não sou merecedor e por isso eu louvo a Ele por estas verdades maravilhosas. Amém? Então Paulo, nesse versículo do capítulo nessa passagem de Romanos 8,18, Paulo deixa claro essa consciência. Ele fala assim, eu tenho certo dos desafios, dos sofrimentos do tempo presente. Eu tenho certeza disso. Mas eles não podem ser comparados da glória desta revelação de quem eu sou em Deus. De quem é Deus por mim. Quem é Deus para mim. Quem eu sou em Deus. Onde estamos em Deus. O que temos em Deus. O que eu posso em Deus. Para onde eu vou em Deus. E tudo aquilo que nós nos tornamos em Cristo Jesus. Essas são verdades fundamentais que precisam ser formadas no nosso interior para determinar a nossa identidade, para a gente mudar a nossa essência, sair da incredulidade, sair das adversidades e conseguir se firmar naquilo que Deus tem prometido para as nossas vidas. Esse é o nosso desafio. E aí eu queria, para a gente encerrar, queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Josué. Josué, capítulo 1, versículo 8. Vamos lá. Josué, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, Ele fala assim, você quer... Vamos pegar essa passagem e falar assim, você quer desenvolver uma nova identidade? Você quer vencer? Marcelo, você quer ter sucesso do ponto de vista de Deus em todas as áreas da sua vida? Faça simplesmente o que Paulo fez. Esteja consciente das verdades. Esteja consciente daquilo que Deus representa para você, daquilo que você se tornou, daquilo que você tem em Deus, daquilo que você pode em Deus, daquilo que para onde você vai em Deus. Se torne consciente. E Josué fala sobre isso. Ele fala assim, para que essa consciência seja gerada dentro de você, ele fala assim, não cesses de falar do livro desta lei. Ou seja, não deixe de meditar, não deixe de falar desta palavra.
Aonde quer que você vá, leve esta palavra com você e não desanime, não cesses, não deixe de falar sobre ela. Antes, versículo 8, medita nela, mastigue essa verdade, pense nesta verdade, medita nela de dia e de noite. Mas por que eu tenho que meditar nela e não cessar de falar dela? Ele fala assim, simplesmente para que você mude o seu procedimento, simplesmente para que você tenha cuidado de fazer segundo a tudo quanto nela está escrito. Ou seja, eu só vou mudar a minha essência, eu só vou mudar e cuidar de fazer, de agir à altura daquilo que a palavra aprecia, daquilo que a palavra estabelece, se eu não cessar de falar desta lei e meditar nela de dia e de noite. Independente de qual sejam as circunstâncias, eu tenho que falar da palavra e meditar nela de dia e de noite. Esse é um desafio. E ele fala assim, e aí você vai ter cuidado de fazer segundo a tudo quanto nela está escrito. Se você e eu fizermos isso, então farás prosperar o teu caminho e nós seremos bem-sucedidos em tudo. Não cesses de falar do livro desta lei. Medita nela de dia e de noite. Medite em quem é Deus. Medite em quem você é em Deus. Medite onde você está em Deus. Aonde você está em Deus, não fisicamente, mas do ponto de vista espiritual. Eu fui tirado do império das trevas e fui colocado no reino da luz. Eu estou debaixo da autoridade de Deus. Eu estou no tudo feito, no está consumado. Isso tem que ser uma consciência dentro de nós. E aí no versículo 9 de Josué 1:8 ele continua. Simplesmente, seja forte, seja corajoso. Seja forte, seja corajoso para quê? Para falar desta lei, para meditar nela de dia e de noite, independente de qual sejam os quadros. O pastor já falou várias vezes, né? Tanto Deus quanto o diabo trabalham com quadros. Deus trabalha com quadro, com circunstâncias. O diabo trabalha com circunstâncias negativas, quadros negativos. Então, independente de qual seja isso, não te mandei eu, seja forte. Seja corajoso, não desista, seja resiliente, né? Mantenha firme, não temas, não tenha medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo. O Senhor teu Deus, aquele que morreu na cruz, aquele que enviou o Espírito Santo, Ele é conosco, por onde quer que andares. Simplesmente, Deus estabeleceu para Josué a receita para o sucesso, a receita para o desenvolvimento de uma nova identidade. Fale sempre da palavra, medite nela de dia e de noite e faça tudo quanto nela está escrito. Fazendo dessa forma, meditando nisso, fazendo essas, andando por cada uma dessas recomendações, o que vai acontecer? O que isso vai trazer sobre a nossa vida? Fazendo sobre isso é a forma mais rápida de trazer sobre nós crescimento espiritual. Crescer o nosso conhecimento acerca de Deus, acerca de nós mesmos, acerca dos nossos objetivos, acerca dos nossos desafios, é trazer unção sobre nós, aumentar o nível de unção do nosso relacionamento com Deus, é aumentar a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Essa voz aqui que você está ouvindo é de Deus, eu estou falando para você, não faça isso, faça assim, faça assado, não se isole, procure ajuda, né? Ligue para os irmãos, não faça isso. Então a voz do Espírito Santo vai falar no teu coração, a gente vai ficar mais sensível a essa verdade, e aí ouvindo a voz de Deus, essa voz vai fortalecer a nossa fé vai ficar uma fé inabalável. Ela vai sofrer algumas batidas, algumas tentativas, né, de desmoronar a nossa fé, mas a gente vai se manter inabalável. E aí,
todos esses desenvolvimentos vão trazer paz ao nosso coração. Amém? Queridos, eu acho que desenvolver esta nossa identidade está nas nossas mãos. Temos que tomar uma decisão, né? E lembrar daquilo, lembrar daquela declaração: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde a gente vai? Não há. Se o desafio está grande com Deus, imagine o desafio sem Deus, queridos. Nós temos uma esperança, né? Que essa verdade, a glória revelada, que será revelada dentro de nós, vai nos preparar para aquilo que Deus tem preparado para nós. Coisas que não penetrou teu coração, coisas que não chegou ao ouvido humano, nem coisas que jamais você seria capaz de perceber. É isso que Deus tem preparado para nós. Amém? Então que esta palavra possa edificar a tua vida, possa trazer crescimento para nós, que a gente possa progredir em Deus, tá? Fique firme, seja forte, seja corajoso, não desista. Não desista. Jesus pagou um preço alto naquela cruz. Imagine quantos pensamentos, quantos raciocínios falsos o próprio Satanás lançou sobre a mente de Jesus naquele momento. Mas a gente vai ser capaz de falar para Jesus: Jesus, valeu a pena, porque a luta foi grande, mas eu estou aqui. Eu permaneci fiel, eu permaneci aqui, tive as minhas quedas, tive os meus desafios, as minhas tristezas momentâneas, mas a glória de te servir é maior do que todas essas coisas. Amém? Que a gente possa permanecer firmes até o final. Eu queria dizer que, muita saudade de vocês, né? Que a gente ama vocês em Cristo, né? A minha família, né? Amo a Cris, o Lucas, a Rebeca, o Gustavo que está para chegar aí, uma bênção de Deus. Então, né? Um beijo para vocês, que Deus os abençoe.